Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, estamos aqui neste canal, a palavra à luz da verdade. Uma escolha, uma missão que Deus nos confiou para trazer à baila as verdades da palavra de Deus sobre o verdadeiro Evangelho de Deus. Isto é uma incumbência algo muito sério. Falar a verdade de Deus como ela é. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 8. Tem que se pregar a palavra do jeito que ela é, para trazer às pessoas a verdade da salvação de Deus. E é esse respeito que estamos aqui nesta missão. Enquanto Deus quiser, estaremos revelando as verdades do Evangelho de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus e Pai, pela força do Teu Espírito, pela unção e graça do Senhor, estamos aqui, Senhor, para trazer o ensino da Tua palavra, como diz Tua palavra nos profetas. Goteje a minha doutrina. Senhor, nos ajude, nos inspire e fala aquilo que o Senhor o desejar por meio do Teu Espírito, da Tua palavra e deste pequenino servo que sou diante de Ti. Abençoe-nos. Para a Tua glória é que Te oramos e para abençoar todos aqueles que são humildes de espírito para receber Tua palavra e obedecer. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para conferir a tudo quanto vai ser lido pela palavra de Deus. Estamos aqui de uma forma bem simples para falar sobre o assunto do Evangelho da Graça de Deus. A esse respeito, nós escolhemos uma leitura bíblica que está escrita no livro de Tito, um dos servos de Deus que Deus inspirou para escrever nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2, versículo de número 11 a 15. Apenas 5 versículos. Tem como o epígrafo, o título dessa mensagem: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Vamos para o versículo de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é para todos. Deus criou o homem para a glória dele. A imagem dele o criou. Não é isso? Desde o princípio. Mas há um porém. Antes que Deus criasse o homem, um querubim se levantou contra Deus. Mas por que ele se levantou? Por causa do orgulho e da soberba. Em breve estaremos falando sobre isso. Que o maior mal, o maior veneno que há aqui na terra por meio do espírito do diabo se chama orgulho. E muitas pessoas, até dentro das igrejas, estão dando lugar a se contaminar com esse veneno do diabo. Pois bem, vamos continuar. Ele se levantou contra Deus e Deus o expulsou dos céus. Hoje o nome dele se chama Satanás e ele ludibriou. Satanás, por mentira, ludibriou. Falamos isso
neste canal sobre isso. A intropertência do espírito da mentira, que tem enganado, iludido com muitas pessoas, até dentro das igrejas, com sincretismo, misticismo e com as mentiras, distorcendo a palavra de Deus. E muita gente dentro das igrejas estão sendo enganados com falsos profetas, pessoas que não quiseram mais obedecer e seguir o evangelho da cruz. Querem pregar só bens, prosperidade e fazer o reino deles aqui. E isso tem acontecido por causa de quem? Do primeiro querubim que se levantou contra Deus, e que hoje é Satanás e os demônios, e continuando sobre a criação, a graça salvadora, porque no início, quando Deus fez os homens, o homem é a imagem e a sua semelhança, ele habitava no jardim. E ali, quem foi que veio visitar o homem? Adão e a Eva, Satanás, para ludibriar, se levantar contra tudo que é de Deus. O que ele faz e fará em breve aqui na terra, quando vier habitar o anticristo, que isso está muito bem nítido e perto de acontecer. Temos falado sobre a construção do terceiro templo e sobre o acordo de paz. E muitas pessoas ainda estão na intropertência, não assimilando essas coisas. E o que fez Satanás? Se levantou contra a criação de Deus e ludibriou o homem para desobedecer a Deus. E assim desobedeceu e perdeu o direito de estar na presença de Deus. Foi afastado. Perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus traçou o plano em Cristo Jesus. Morreu ali na cruz, veio e ressuscitou para nos dar salvação. Temos falado sobre isso e vamos falar enquanto houver a necessidade. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que diz que o sangue de Jesus foi o único capaz de destruir o poder da morte de Satanás para nos dar a salvação. Então a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos. O evangelho verdadeiro de Deus em Cristo é pela graça. Vamos para o versículo de número 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piamente. Então, aqui Deus usa o seu servo para ensinar a seus servos para viver aqui enquanto estivermos na terra de uma maneira justa e piamente. Piamente, nós já temos ensinado em outras meditações, é viver de uma forma voltada para agradar e fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos para o versículo de número 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso. Esse dia está bem próximo. Aqueles que vivem isso, a palavra de Deus diz, aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Está escrito isso no livro de Timóteo. É maravilhoso. E esse dia está perto de acontecer. Então, todos aqueles que têm o temor de Deus, o Espírito de Deus, ele guarda essa esperança. Essa esperança está viva no seu ser, esperando esse grande dia da ressurreição, do arrebatamento. Vamos para o versículo de número 14. Já estamos prestes a encerrar essa meditação. O qual a si mesmo se deu por nós. Quem se deu a si mesmo por nós? O Senhor Jesus, ali na cruz, o Filho de Deus. A fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso e de boas obras.
Primeiro, Jesus deu a sua vida ali na cruz para remir, para purificar, para tirar a maldição do pecado, purificar, santificar, para Ele, para nos levar e ficar com Ele por toda a eternidade. E para ser um povo zeloso e de boas obras. Quem tem temor a Deus? Quem tem temor a Deus? Zela pelas verdades das Escrituras e para viver elas. E viver as boas obras. As boas obras para mostrar aos homens, não. Pelo amor de Deus. As boas obras para viver para Deus na prática do amor ao próximo. Vamos concluir com o versículo de número 15. Diz essas coisas, exorta e repreende também. Com toda autoridade, ninguém te desprezes. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai bendito, te louvamos. Aqui estamos, meros e simples servo, reconhecendo que somos pó, Senhor, e que Tu és tudo. Como diz Tua palavra, Cristo é tudo em todos. A honra, a glória é Tua. Tudo é Teu. Te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Abençoe que cada pessoa que vai ouvir, meu Deus, possa se render, se esvaziar de si, do seu orgulho, do seu eu, e reconhecer a Tua verdade, para assim se voltar para Ti e obedecer. Nos ajuda, tem piedade de nós, em nome do Senhor Jesus, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ótima segunda, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder.